Sabe aquele comportamento aparentemente negativo que às vezes você luta, mas ele continua ali, você não consegue se livrar dele? Ou quando você se esforça para atingir um determinado objetivo, mas sempre aparece alguma coisa que impede que você continue e você acaba se boicotando? Então, gente, às vezes a gente nem percebe, mas isso tudo pode estar relacionado com os ganhos secundários. E é sobre isso que eu irei falar com vocês no vídeo de hoje. Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional. E hoje, gente, eu acordei com esse tema na cabeça, né? E aí me veio várias lembranças, várias coisas, e eu percebi quantas vezes eu me vi nesse lugar, me mantendo com comportamentos e em situações não funcionais na minha vida, né? Mas que esses comportamentos acabavam me gerando uma sensação de certo desconforto e mesmo assim eu continuava nele, né? E eu me mantinha nisso por quê? Porque eu tinha ganhos secundários. Só que eu não tinha consciência desses ganhos e por conta disso eu acabava me sujeitando àquela situação e automaticamente me boicotando. Só que quando você começa na busca do seu autoconhecimento, você começa a ter clareza e ter consciência de que algumas coisas podem estar impedindo você de crescer, de evoluir. E aí você começa a ter o poder de volta em suas mãos e começa a modificar aos poucos essas situações, essas ações. E o ganho secundário, gente, ele advém de algo, ele é algum benefício que você tem, mesmo que de forma inconsciente, e faz com que você se mantenha numa situação que talvez não seja tão agradável para você, mas você continua. Por quê? Porque isso, na maioria das vezes, você tem alguns ganhos secundários. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é muito importante. Cada situação negativa que nós insistimos em manter em nossa vida, é bem provável que haja algum ganho secundário por trás. E assim, nós acabamos nos sujeitando a isso e muitas vezes nos sabotando, né? Como assim, Gaia? Coisas negativas que acontecem comigo e que eu fico insistindo e isso traz algum ganho secundário? Gente, é isso mesmo que você ouviu. E você vai entender por que é que isso acontece e vai entender que tem algumas coisas que te mantêm nessa situação negativa simplesmente porque você não tem consciência do que está acontecendo. Você nem percebe que esses ganhos secundários estão fazendo você se auto-sabotar, você se limitar, né? E os ganhos secundários, eles são benefícios ou recompensas que o inconsciente nos traz de acordo com esses comportamentos que a gente tem. E por conta desses ganhos, muitas vezes não conseguimos nos livrar desses tais comportamentos, dessas tais situações. Mas para que fique bem claro para vocês, eu vou trazer alguns exemplos. E eu tenho certeza que com esses exemplos vai clarear muita coisa para vocês. E aí, quem sabe, você pode perceber, né, se isso faz sentido ou não para você, ou até mesmo se você já se percebeu em alguma situação que mesmo sendo desconfortável, você se manteve nela por ter algum ganho secundário ali. Então, gente, se você tiver consciência, né, disso, desses ganhos que você tem em tudo, com certeza vai facilitar muito o seu processo de autoconhecimento, de autoanálise, e você vai conseguir compreender melhor essas situações. Mas para que isso aconteça, você tem que começar a querer perceber, né? Não adianta eu estar aqui falando e você não querer perceber, tá bom? Então, bora lá para os exemplos. Olha só. Existem muitas mulheres que permanecem em relacionamentos abusivos, depreciativos, que sofrem absurdamente, mas não conseguem ir embora. Eu tenho certeza que vocês conhecem mulheres assim. Muitas vezes ela não consegue ir embora porque inconscientemente ela tem ganhos secundários. E esse comportamento pode ser
O ganho secundário, na verdade, pode ser o medo de ficar sozinha, o medo de não ser amada novamente, a vergonha da família ou da sociedade. Ou até mesmo pode ser que essa pessoa queira ser vista como a sofredora, ou como a mártir, né? Ou como uma guerreira. É uma pessoa que precisa e tem necessidade de ser admirada por alguma coisa. Isso tudo são ganhos secundários. E às vezes ela passa por tudo isso simplesmente só para ter essa recompensa, entende? Ela também pode estar querendo colocar a culpa pelo seu sofrimento no outro e não assumir determinadas situações. E no fundo essa pessoa ela tem medo de não ter em quem colocar a culpa pela sua infelicidade, a não ser ela mesma. Então ela prefere ficar nessa situação porque ela diz que a culpa da infelicidade dela é no outro. Outro exemplo clássico é de uma pessoa que gosta de ficar sempre doente. Já percebeu que de vez em quando tem uma pessoa que gosta de estar doente o tempo todo? E qual é o ganho secundário da doença? Vocês lembram quando vocês eram crianças? Que vocês ficavam doentes e não precisavam ir para a escola, não precisava fazer os trabalhos de casa. Então você ganha mais atenção, recebe mais cuidados, recebe mais carinhos, mais privilégios. E muitas vezes nessa situação a pessoa tem até uma diminuição das suas responsabilidades. Isso tudo, gente, faz com que essa pessoa queira continuar e permanecer doente, mesmo que de forma inconsciente. Ficou claro para vocês? Então, os ganhos secundários, eles podem ser muito sutis e de difícil percepção, porque a princípio a gente não consegue entender as razões de uma pessoa continuar em determinadas situações que não são agradáveis, mas ela permanece. Percebam que existem muitas pessoas que reclamam muito e repetidas vezes da mesma situação. Com certeza ela tem algum ganho secundário nessa situação. E por mais que elas estejam sendo ajudadas, né, ou as pessoas lhe mostrando, tentando lhe mostrar as coisas de outra forma, elas sempre acabam negando ou ignorando essas ajudas, simplesmente para poderem permanecer com essa mania de continuar reclamando da mesma situação. Mas com certeza essa situação traz algum benefício para ela. E muitas vezes a gente nem entende, né? Às vezes a pessoa quer continuar assumindo esse papel mesmo, esse papel de vítima ou de coitadinha, ou pode ser que ela queira ser reconhecida como super-herói ou a super-heroína, né? A guerreira. E essa é a forma que ela encontrou de chamar a atenção, né? Ou o que às vezes a gente costuma chamar de chantagem emocional, né? Que ela também pode muitas vezes estar acompanhada de ganhos secundários, porque quando você faz a chantagem emocional, você faz com que o outro se sinta culpado, você faz com que o outro acabe cedendo ao que você quer, mas isso tudo, gente, na maioria das vezes acontece de forma inconsciente, né? Ou seja, as pessoas fazem isso sem nem perceber. Então é preciso que você tenha clareza que todo comportamento, seja ele positivo ou negativo, vai gerar sempre um ganho para vocês. Por isso que é muito importante você perceber, e quando você perceber, pare, analise e se faça algumas perguntas. Gente, eu sempre acho que a pergunta expande tudo e a pergunta ajuda muita coisa. Então, quando você estiver passando por uma situação, comece a perceber o que essa situação está querendo me mostrar. O que é que eu tenho que aprender com essa situação que eu ainda não consegui perceber? O que é que esse comportamento está fazendo por mim? O que é que eu recebo dos outros quando assumo esse comportamento? Através dessas perguntas, você vai conseguir ter mais clareza, você vai conseguir compreender melhor algumas coisas e quem sabe você vai até perceber quais são os ganhos secundários. E aí você vai desenvolvendo o seu autoconhecimento e você vai começar a entender onde estão as suas fraquezas. E é muito importante que as pessoas saibam sim quais são as suas fraquezas. Talvez isso seja muito mais importante do que saber o que te fortalece. Sabe por quê? Porque através desse autoconhecimento,
né, que você consegue perceber as suas fraquezas, é que você vai conseguir fortalecer esse lado seu que é muito mais frágil, que é muito mais enfraquecido. Então, comece a analisar alguns comportamentos que você tem, né, e comece a se perguntar quais são os ganhos secundários que você tem quando você assume esse comportamento. Eu tenho certeza que aos poucos você começará a ter mais clareza sobre isso. Gente, isso é um assunto que não é muito fácil, né? Hoje eu tenho clareza e teve alguns relacionamentos que eu me mantive e não estava sendo contribuição para mim, mas eu continuei nele por algum motivo e por um bom tempo. E aí você começa a analisar quais são os ganhos secundários que eu estou tendo com esse relacionamento. Quais são os ganhos secundários que eu estou tendo nesse emprego? Quais são os ganhos secundários que eu estou tendo nessa situação que eu não estou percebendo? Às vezes eu estou no emprego que está me deixando ali na zona de conforto, eu estou ali simplesmente porque eu tenho algum benefício. Às vezes eu estou no relacionamento simplesmente por medo de ficar sozinha. Gente, e quando a gente descobre que você está no relacionamento por medo de ficar sozinha, e aí você descobre que é muito pior você estar no relacionamento e você estar sozinha, aí você descobre que é muito melhor você ser feliz com você. Quando você descobre isso, que na verdade você está com alguém porque você tem medo de ficar sozinha ou porque você tem medo de não ser amada, esse benefício, esse ganho, né, secundário, talvez não seja o suficiente para você. E quando você tem essa clareza, aí sim você, opa, eu mereço muito mais do que isso. E aí você vai em busca disso. Mas você tem que ter essa clareza, tá bom? Então, seres gratos, essa era a contribuição que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa. Se gostou, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, porque toda semana estamos trazendo conteúdos novos aqui para vocês. Beijos e até a próxima!